por 2-1 no Morumbi, chegou a 35 pontos, ultrapassou o Flamengo, assume a liderança então do campeonato. A gente vai conferir agora os melhores momentos, analisando como foi essa vitória São Paulina, e um gol com 1 minuto de jogo facilita, né, para o time que está jogando em casa, que precisa do resultado. O São Paulo tinha dificuldades nas últimas partidas, principalmente a gente viu na quarta-feira, aquela questão de furar sorte que faltou contra o Colón, de conseguir, né, furar a defesa. Mas apesar dessa vantagem, o São Paulo, o Vasco saiu para o jogo, o São Paulo teve campo para atacar, mas não aproveitou muito bem esse fato, Paulo Lima. Aí a gente estava acompanhando o jogo juntos, né, Vinique, eu, você e o Rodrigo, e a gente percebeu que a facilidade que o São Paulo teve depois do primeiro gol, elas apareceram. Até nesse lance aí que o Rodrigo citou, que ele faz Diego tudo certo, mas domina duas vezes no peito e depois ele não consegue. Mas no primeiro tempo o São Paulo teve outras oportunidades. Uma grande defesa do Martin Silva a gente não teve. Não teve uma grande defesa do Martin Silva em momento algum. Mas a pressão do São Paulo no primeiro tempo, ela foi completamente dominadora, né? Dificilmente a gente viu o Vasco aparecendo por lá. Mas já no segundo tempo, depois do lance do Iago Pikachu, né, em que o Vasco foi melhor, é esse lance aí, ó. A partir daí, aí sim, o Vasco teve com várias é exagero, mas teve oportunidades mais claras do que São Paulo para desempatar o jogo. Tanto é que o Aguirre, percebendo a fragilidade da sua equipe no setor de ataque, né, percebendo que o São Paulo precisava de uma força maior no setor ofensivo, vai para as duas mexidas, como já falamos aqui, né, colocando o Carneiro e colocando também o Trellis no time. Mas a sequência do jogo do São Paulo, ela foi muito lenta. Parecia que esse lance aí será se é esse lance que a gente viu? Não, esse é um lance de chute fora da área. Não teve um lance do Giovanni Augusto, que ele entra sozinho, né? Lá pelo lado esquerdo do campo, e ele dribla para dentro da área e chuta. Se vai assim um pouquinho no ângulo, ela mata é esse lance aí, ó. É esse lance aí. Ele puxa para a perna direita, limpa a jogada e olha onde ela passa. Passa muito, muito perto. Essa foi a segunda melhor chance do jogo para o Vasco da Gama, e no segundo tempo foi a melhor chance do segundo tempo, depois, é claro, do Pikachu. E aí o lance do gol do empate. Na meu ver, o lateral do Vasco vacila lá no Everson, ele domina, perde o espaço da frente. O Luiz Gustavo tem que chegar disparando essa bola. E aí também, eu acho que como a gente falou antes, né, o Martin Silva não tem que sair do gol desesperadamente como ele sai. Olha onde que ele vai estar. Ele está na marca do pênalti, e aí fica reclamando que houve falta, levanta os braços, cria uma desatenção, bola alta na área, ele está mal colocado, e aí ajoelha, quem ajoelha, na velha frase, ajoelha tem que rezar, né? Vai buscar a bola lá no fundo da rede. Vamos passar lá no Morumbi. O Fernando Caetano acompanhou a partida lá no estádio do São Paulo. Chega agora ao vivo para participar do Rodada Fox e trazer as primeiras informações dessa vitória do Vasco. São Paulo 2, Vasco 1. Daqui a pouquinho a gente vai lá com a nossa equipe de reportagem. A gente vai ouvir os treinadores do São Paulo, Diego Aguirre, do Vasco, Jorginho. Vamos acompanhar também a saída dos jogadores na zona mista. Imagino um clima de festa lá no Morumbi, com o São Paulo sendo o líder do Campeonato Brasileiro, Rodrigo. Claro que o torcedor São Paulino sofreu aí nesses 90 minutos, mas deve estar comemorando agora. É líder do campeonato depois de 3 anos. Eu nem lembrava, eu fui perguntar porque eu não lembrava a última vez que o São Paulo tinha assumido a liderança do campeonato. É verdade. E o São Paulo é o líder do pós-Copa, né? O São Paulo pós-Copa, primeiro pegou 4 adversários cascudos, não que o Vasco não seja um adversário de respeito, a história do Vasco é enorme, é um clássico do futebol brasileiro, São Paulo e Vasco. Mas o São Paulo tinha uma sequência... O Vasco já foi campeão em cima do São Paulo nesse estádio aí. Gol do Sorato. Mas hoje a diferença do São Paulo para o Vasco é o mais latente. O São Paulo tinha o Flamengo no Maracanã, ganhou. Corinthians no Morumbi, que é um clássico, o São Paulo ganhou. Contra o Grêmio fora, o São Paulo engrossou, mas perdeu, né? Mas engrossou o jogo. E contra o Cruzeiro fora, o São Paulo ganhou. De 12 pontos, o São Paulo tinha feito 9. Agora, de 15, fez 12. Enfrentando 5 camisas tradicionais. Esse jogo acho que era obrigação do São Paulo ganhar, e a derrota do Flamengo colocou mais pressão ainda no São Paulo, né? Deu uma motivação por um lado, que sabe que você vai ganhar, você é o líder, mas também joga uma pressão. E o São Paulo respondeu muito bem. Com 12 pontos, no pós-Copa ele é o líder. E é o grande, digamos assim, a grande novidade do campeonato. Porque no começo do Brasileiro, o São Paulo não estava entre os candidatos ao título. Mesmo dentro do São Paulo e entre os São Paulinos, o discurso era: vamos tentar trabalhar para pegar uma vaga na Libertadores. Hoje em dia você tem um G6, não é mais G4, de repente com um Grêmio ou outro time campeão da Libertadores abre mais uma vaga, pode ir um 7º. O São Paulo estava tentando namorar uma vaguinha em Libertadores. E esse pós-Copa apresentou uma nova perspectiva para o São Paulo e para o campeonato. Porque o São Paulo é um time de camisa pesada, é um time de tradição, já chegou a ganhar 3 campeonatos seguidos de pontos corridos, quase ganhou o 4º em 2009.
né, que o Flamengo acabou ganhando. E o São Paulo, com algumas peças novas, mas sobretudo com um ótimo trabalho do técnico Diego Aguirre, né, incorporou. É um time que toma poucos gols, é um time que defensivamente é forte e com base nessa defesa pode enfrentar hoje qualquer adversário em qualquer campo dando trabalho. Ainda tem muita coisa para aprimorar, como eu falei. Hoje é um rodízio no gol, né? Como eu falei, há uma desconfiança de muita gente. Você prefere quem, Rodrigo? Eu escalaria o Jean. O Jean, para mim, é o goleiro titular do São Paulo. Eu acho que o Jean, nesse momento, talvez seja melhor, não porque ele seja um goleiro espetacular, ele é mais jovem, mas é porque há muita desconfiança com o Sidão. Cada bola que é jogada na área do São Paulo, o torcedor são paulino começa a rezar para São Paulo, para todos os Santos. Para todos os Santos, não há confiança no Sidão. Por isso que no jogo contra o Colón, quem atuou foi o Jean. Na única bola que foi lá entrou. Teve um desvio no Hudson, ele não teve culpa, a bola foi no ângulo, ele não teve culpa nenhuma. Lógico. Mas já há uma percepção dentro do elenco de que é preciso ter um rodízio. E convenhamos, né? O pessoal diz que um grande time começa com um grande goleiro. Não vai ser fácil o São Paulo ser campeão brasileiro com o Sidão sem tanta confiança. Ele precisa melhorar nos treinamentos, né? Se aplicar mais para evitar tantas falhas. Mesmo o São Paulo ganhando jogos, o Sidão vinha falhando. Aí agora é um problema lateral direita. Essa foi a despedida do Militão. O último jogo dele, é verdade. Militão, teve festa pra ele no final do jogo. Ele participou bem ali do lance do primeiro gol, ele cruzou. Teve a gente até dando gol pra ele, não foi gol dele, né? O gol foi do Rojas. Lógico. Mas ele participou ativamente do gol. E agora o Bruno Pérez que vai ocupar o lado dele. Nessa partida o Militão saiu justamente para a entrada do Bruno Pérez. O São Paulo no meio da janela ali já contratou o Bruno Pérez sabendo que o Militão ia sair. Então agora, em tese, você vai ter uma modificação na defesa que vinha dando certo. Bruno Pérez é um jogador experimentado, futebol italiano, mostramos muitas vezes aqui nos canais Fox Esportes. E agora vamos ver se ele dá conta do recado no lateral direito. Só um detalhe, Felipe, 53.437 torcedores. 53.437 torcedores. Bom, excelente público, como sempre, no bom e velho Morumbi. Vamos para lá então, Fernando Caetano, que público excepcional aí, torcida do São Paulo, como sempre, marcando presença, como disse o Paulo Lima, e saindo os tricolores aí de São Paulo, saindo, claro, felizes com a liderança do São Paulo depois de 3 anos, Fernando Caetano. Seja bem-vindo ao Rodada Fox, uma boa noite para você. Muito boa noite, Flávio, Paulo Lima, Rodrigo Bueno, a todos que nos acompanham. Pois é, uma tarde de domingo feliz para a torcida do São Paulo, que na quarta-feira já tinha comparecido em bom número aqui ao estádio do Morumbi, mas teve a derrota para o Colón, Copa Sul-Americana. O torcedor acabou indo embora desanimado, mas apesar daquele tropeço, hoje a torcida voltou a encher o estádio do Morumbi, 53.437 São Paulinos, realmente um ótimo público, e a torcida então dessa vez indo embora feliz com a liderança do Campeonato Brasileiro. São Paulo que não chegava à primeira posição do Campeonato Brasileiro desde a 7ª rodada de 2015, quer dizer, 3 anos aí que o São Paulo não chegava à liderança do Campeonato Brasileiro e agora então consegue com esses 3 pontos chegar à marca de 35, passando o Flamengo. Vocês destacaram bem aí, né, nos comentários. Hoje o jogo de despedida do lateral direito Éder Militão, que acertou a transferência para o Porto. O Éder Militão então fez a última partida com a camisa do São Paulo, começou bem o jogo na jogada para o primeiro gol do João Rojas e de repente o São Paulo teve uma pane mesmo durante a partida, se acomodou com a vitória parcial por 1-0, o Vasco cresceu, chegou ao empate numa ótima jogada do Giovanni Augusto, que lançou para o Pikachu, deixar tudo igual, e depois no final o São Paulo que estava num momento ruim no jogo, né? O Vasco até mais perto do segundo gol, São Paulo conseguiu equilibrar a partida com 3 mudanças que o Aguirre fez, né? Tava vendo o Rodrigo aí comentar, o Bruno Pérez, que foi contratado recentemente, entrou no lugar do Militão, que está indo embora. Trellis e Gonzalo Carneiro apareceram no ataque nas vagas do Diego Souza e do Nenê. E o técnico do São Paulo, Diego Aguirre, acabou dando sorte porque mal colocou o Trellis e numa jogada do Everton pela esquerda, o Trellis acabou então marcando o gol dessa vitória importante do São Paulo, que está então comemorando essa volta à liderança do Campeonato Brasileiro. Flávio, Rodrigo e Paulo Lima, vocês observam aqui, ó, a gente tá bem ao lado do túnel. Esse túnel dá acesso ao gramado do estádio do Morumbi. Os jogadores já deixaram o campo, já seguiram para os vestiários e daqui a pouco o pessoal vai passar por essa porta. A gente está vendo ali o Juca Pacheco,
assessor de imprensa do São Paulo, está subindo. Daqui a pouco, então, os atletas do São Paulo e também do Vasco da Gama vão passar por aqui e a gente vai poder repercutir, então, essa vitória do Tricolor. Vitória sofrida, suada, 2-1 para cima do Vasco, que continua com 19 pontos na parte de baixo da tabela, enquanto o São Paulo, com 35, comemora, então, a liderança do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, então, entrevistas com os jogadores e também com os dois treinadores direto ao vivo aqui do Morumbi, amigos do Rodada Fox. Tá certo, Fernando Caetano. Daqui a pouco a gente volta ao Morumbi para acompanhar as entrevistas, a saída dos jogadores do